E aí, povo zoeiro, eu sou o Alemão e hoje estou aqui para comentar essa bomba aí que saiu sobre a não participação da Sony na E3 de 2019. É algo que pegou de surpresa aí a galera que gosta de videogame, tanto que gosta, tem preferência por PlayStation, por Nintendo, por PC, por Xbox. O fato é que a notícia atinge a todos que gostam dessa dos videogames de forma geral, dos jogos, porque é uma notícia extremamente relevante, tá? Além de ter pego todo mundo de surpresa, o fato é que também há pouco tempo atrás a Sony também cancelou a PlayStation Experience de 2018. Então, o que está acontecendo, né? O que está acontecendo com a Sony? O que está acontecendo com o PlayStation? Então, assim, pessoal, eu vou tentar aqui especular algumas coisas que eu acho, tá? E vou tentar fazer isso sem utilizar a parte de fanboy, a parte de defender as empresas, de gosto pessoal. Meu gosto pessoal, ele é claro, mas eu acho que o gosto pessoal ele não pode servir de impedimento para você conhecer coisas novas, conhecer jogos novos, conhecer franquias novas, conhecer outros consoles. Então o fato de eu ter uma preferência é diferente do que o que eu faço nesses vídeos aqui. O que eu faço nesses vídeos aqui é simplesmente brincar assim de adivinhador, né, do que eu acho que vai acontecer com o mercado, do que está acontecendo. Então nesse tipo de vídeo eu não coloco a minha preferência pessoal, eu tento analisar todos os lados. Eu espero que quando eu dei minha opinião sobre determinado assunto nesse vídeo, fique bem caracterizado isso, tá? Caso eu não consiga, me desculpem, mas eu tô tentando fazer da forma mais imparcial possível. Dado isso, né, explicado toda essa questão, então vamos lá para a primeira parte, né? Quando fala que a empresa já cancelou o evento da PlayStation Experience 2018, agora cancela a participação na E3 de 2019, a galera já começa com tá falindo, a Sony tá falindo, tá não sei o que. É óbvio que isso tem muito a ver com o que foi feito no ano passado, esse ano, quando parecia que a Microsoft ia ter um stand menor na E3 e o pessoal já começou com a história do tá falindo. Então isso é guerra de consoles. Eu acho que não faz sentido nenhum a parte do tá falindo. Por quê? Mais ou menos o que aconteceu foi o seguinte: a Sony atualmente ela é uma empresa mais estável do que ela foi há alguns anos atrás. Alguns anos atrás a Sony realmente passou por algumas dificuldades. Teve alguns setores que ela atuava, como de pilhas ou de notebooks e tudo mais, que ela deixou de trabalhar nesses setores por questões de prejuízo, né? Ela vendeu até a parte de algumas marcas. E agora o fato é que muitos analistas de mercado dizem que o PlayStation 4 salvou a Sony, que talvez não fosse os lucros do PS4, a Sony estaria quebrada de vez. O fato é que o console vendeu bem, tem vendido bem alguns jogos e salvou a empresa. Então esse papo de tá falindo, eu acho que não faz sentido. Por mais que a empresa tenha tido alguns prejuízos, o pessoal está comentando muito isso, que ela quebrou a cara em alguns investimentos que ela fez, né? Assim como foi o caso da Sega, por exemplo. Mas eu não acho que faz tanto sentido mesmo assim. Por mais que o Detroit tenha vendido pouco, o VR ele talvez não corresponda ao marketing que é todo envolvido nele. Você tem que lembrar que o God of War vendeu relativamente bem, aliás muito bem, e o Spider-Man também. Esses dois jogos já servem para cobrir o prejuízo de outros, tá? Teve outros exclusivos que a Sony fez ao longo da geração que não deram o retorno esperado, mas mesmo assim eu acho que isso não significa que a empresa está mal das pernas de novo. Você pega exemplos como o Uncharted 4 e o Horizon Zero Dawn, hoje em dia eles têm números de vendas expressivos, porém o console e o faturamento de um jogo é no lançamento, depois
ele é vendido em bundles, tem preços reduzidos, então o retorno financeiro não é tão grande quanto no lançamento. Então, se o jogo não estoura de vender no lançamento, talvez ele dê até prejuízo ao longo do tempo. Mas mesmo assim, volto a falar, o PlayStation 4 ele vende bem outros tipos de jogos. O FIFA, o Call of Duty, o lucro não é inteiramente da Sony, porém uma boa parte é. Esses jogos vendem muito bem no PS4, então toda a venda de todos os jogos no geral acabam se equilibrando, e eu acho que a história de estar falindo não faz sentido. É claro que o pessoal também pode lembrar, né, há algum tempo atrás as empresas japonesas tinham mais participação na E3 e ao longo do tempo elas foram participando cada vez menos e estão até próximas da falência. Se você lembrar, a própria Konami já teve conferência na E3. Então o pessoal tira sarro falando, ó, tá saindo da E3, a próxima é a falência. Não, a SEGA já teve conferência na E3. Mas mesmo assim, isso eu continuo repetindo. A parte do tá falindo é apenas guerra de consoles, é apenas zoeira e não faz sentido algum. Bom, agora vamos para a parte de que a empresa, muito se comenta que a empresa não teria o que mostrar. Isso daí eu já abordei em alguns outros vídeos e para mim é claro, são dois pontos. O primeiro é que ela estaria com dificuldade no desenvolvimento dos jogos e talvez isso estivesse atrasando alguns jogos, como por exemplo o próprio Days Gone, que já teve o atraso, o The Last of Us 2 e o Death Stranding, que ela estaria com problema no desenvolvimento desses jogos, por isso ela não queria apenas mostrar um trailer e não passar datas novamente, já que os jogos estão com problemas no desenvolvimento. Particularmente, eu já falei que apesar de ser uma ideia possível do que está acontecendo, eu ainda defendo a tese de que a situação da Sony nessa geração ela é tão confortável a ponto de que ela já está guardando as coisas para deixar para a próxima geração. Tá? Eu não vejo por que ela se arriscar mais nessa geração, sendo que vem um novo console por aí e esse novo console precisa de suporte. O suporte dado no começo de vida do PS4 foi horrível, né? E os exclusivos demoraram a sair. E talvez por saber disso, por até ter admitido em algumas entrevistas que a falta de exclusivos no PS4 era real no começo da geração, talvez pensando nisso, eles já estão preparando tudo para lançar junto com o PS5, para já ter uma line-up mais forte no PS5 do que foi o PS4, com poucos exclusivos que chamassem a atenção do público. Afinal, Kinect é um exclusivo, mas sinceramente não chama em nada a atenção do público. Então eu acredito que ela não querendo mostrar mais nada nessa geração e não fazer participar dos dois próximos eventos é justamente para não ter que mostrar mais trailers e não dar data, porque já vem sofrendo algumas críticas nos últimos 2 anos, onde repetiu os mesmos, não repetiu os trailers, mas basicamente falou dos mesmos jogos, continuou sem falar de datas. Então, para não acontecer o risco de acontecer isso de novo, eu acredito que eles vão dar um intervalo aí desses 2 próximos eventos e vão começar a falar novamente somente quando o lançamento do PS5 estiver próximo. Eu acredito, muita gente fala que não tem nada para mostrar. Eu não acredito. Eu acho que tem sim cartas na manga guardadas e vão ser mostradas na hora certa. Então eu acredito que não acho que o pessoal fala, eu vi muita gente falando que ela se enrolou ao mostrar muitos jogos, né, e agora não tem nada. Não, eu não acho que não tem nada. Eu acho que tem. Só que eu acho que eles não vão mostrar. Eu acho que eles vão deixar para o próximo console. Tá certo? Ao mesmo tempo que eu acho que isso faz parte da estratégia, um pouco me deixa preocupado, porque
esses jogos, principalmente o The Last of Us 2 e o Death Stranding, que seriam jogos maiores que os outros, eles foram mostrados como jogos de PS4, e muita gente, por ser fã de The Last of Us 2, de The Last of Us, e também por ser fã do Kojima, deve ter acabado comprando algum PS4 pensando nesses dois jogos. E se esses dois jogos não saem para o PS4, eu sinceramente ficaria meio chateado com a empresa, porque afinal foi um investimento feito e não foi um retorno recebido, tá? Mas eu acho que pelo menos o The Last of Us 2, se ele não for exclusivo, se ele não sair para PS4 e PS5, né? Eu duvido que ele saia só para PS5. Eu acho que eles ainda vão fazer um cross-gen aí entre as duas gerações, saindo para PS4 e para PS5. Não acho que sairia só para PS5. Já o Death Stranding, esse eu acredito que o desenvolvimento ainda vai levar muito mais tempo. Esse pode ser que saia só para PS5 mesmo. E agora a última parte que eu queria abordar, que é a parte do evento em si, tá? A Sony saindo da E3 é uma grande perda para a E3. Afinal, é o evento mais importante de games que se tem. Para mim, é uma época muito especial do ano, onde eu gosto de acompanhar as conferências. Agora que eu tenho o canal, eu tento até fazer lives com as conferências para interagir com o pessoal, né? Tentar fazer as minhas adivinhações que eu tento fazer do mercado, mas particularmente continua a E3 sendo o grande evento do ano. Você tem outros eventos, você tem com a QuakeCon, a BlizzCon, mas para você ver o tamanho da E3, a Bethesda, por exemplo, ela faz um anúncio na E3, ela mostra o principal na E3 e depois ela comenta assim no final: se quiser saber mais, no mês que vem tem a QuakeCon, aí lá a gente conta mais coisas. Mas o anúncio continua sendo na E3. Então a importância da E3 continua sendo grande. Não adianta o pessoal querer diminuir a importância da E3, ou a própria Sony querer falar que a E3 não é mais tão importante quanto nos últimos anos, porque é mentira. A E3 continua forte e vai por muito tempo continuar sendo o grande evento de games do ano. Muita gente comenta que a Nintendo pode fazer que nem a Sony, a Sony pode fazer que nem a Nintendo, que já não participa mais da E3. Não, mentira. A Nintendo ela não faz mais conferência principal, porém ela está em todas as E3 nos últimos anos, da forma dela. Eu acredito que ela faz até dessa forma propositalmente, porque o segmento dela diria separado, né, já que ela não compete com os grandes consoles poderosos, com PC poderoso, com as grandes produtoras ali de poder gráfico e tudo mais. Por isso que ela já faz algo separado. Esse ano foi um pouco fraco, talvez tenha dado essa impressão de que a Nintendo está dando pouca importância para E3, mas se vocês repararem e lembrarem do ano passado, ela fez a Treehouse. A Treehouse foi um espaço relativamente grande na E3, e por mais que não tenha tido conferência, foi uma parte grande. A participação da Nintendo na E3 foi grande. Então assim, eu acho que se falar que a E3 não é mais importante como antes é uma grande besteira. A Sony pode realmente estar indo para um caminho onde ela foque em seu próprio evento, apesar de no momento parecer algo meio irracional, sendo que ela acabou de cancelar o evento dela desse ano, né? Mas conforme a entrevista, eles querem fazer de outra forma, outras formas de se comunicar com os clientes, foram o que eles falaram. Pode ser que ela foque em um evento próprio a partir da metade do ano que vem, para fazer os seus anúncios. Mas eu acho que seria uma estratégia um pouco perigosa, porque se vocês lembrarem muito do sucesso do PlayStation, não tirando a qualidade, os jogos, não entendam dessa forma. Afinal, PlayStation 1 foi um
puta de um console com muito jogo, entendeu? PS2 também, um puta de um console com muito jogo, mas muito das viradas que a Sony teve ao longo de toda a sua existência aí na E3 foi devido a um marketing usado em favor dela na E3. Você vê que na E3 o PS1 matou o Saturno. E pensando da mesma forma, no marketing, o PS4 largou disparado na frente do Xbox One numa E3. Entendeu? Com aquela história da venda, que não pode vender jogos usados, que não pode emprestar jogo, que não tem que ficar sempre conectado online. Tudo isso que ela usou a favor do marketing dela foi o que garantiu a Sony, o PlayStation, a liderança no começo da geração. São coisas que permanecem até hoje. Para você ver a importância de uma E3, tem gente que ainda hoje acha que o Xbox One tem que ficar sempre conectado online, que não pode emprestar jogo. O marketing foi tão bem feito na E3 que ficou na cabeça do povo. Então assim, ela saindo da E3, saindo desse ponto de conflito, de confusão, de briga ali de marketing com o cliente, buscando clientes ali, fazendo a cabeça dos consumidores, eu acho que ela deixar de fazer parte disso, eu acho que é muito pior. Porque se ela tá num evento só dela, ela só vai depender dela. Ela não pode usar contra-argumentação a pauta dos concorrentes. Então, sinceramente, muito me preocupa de ela largar a mão da E3 mesmo, porque na E3 ela fez muito do nome dela. E por último, só engraçado, tá? Eu não quero fazer desse vídeo uma guerra de consoles, mas uma coisa eu tenho que dizer, é engraçado, né? Você vê gente que não assume lado, né? Ou gente que assume lado, mas não consegue nem raciocinar ao menos, e pega e comenta, né? A Sony cancela 2 eventos na sequência e fala assim: ah não, agora o PS5 está garantido. Como assim? A informação de 2 eventos cancelados confirma o PS5? Porra, que relação é essa, velho? Não faz sentido, cara. O PS5 começa por aí, ele já tinha sido, já tá confirmado, ele já vai existir. Então não é o fato de ter cancelado esses 2 eventos que confirma a existência do PS5. Porra, vamos pensar um pouco, né? Não ficar defendendo as empresas cegamente, né? Não precisa arrumar argumento besta pra isso, né? Mas sei lá, cada um. Tá certo? Então é isso, pessoal. Já falei pra caramba. E se você gostou desse vídeo, deixa aquele like. E se gostou do conteúdo e não é inscrito no canal, se inscreva no canal para acompanhar mais vídeos de opinião como esse. Quem sabe as lives que acontecem aqui no canal de vez em quando. Eu fico por aqui. Um abraço do Alemão e até mais!